Olá, meu irmão. Hoje eu vou levar você para um outro salmo. Hoje nós vamos para o Salmo 27. Também é um salmo de Davi. Veja o que diz a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Que legal! Quem de nós pode dizer que não tem algum nível de enfrentamento com temor? Nós estamos vivendo um tempo de muito temor, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Às vezes o nosso adversário ele é visível, às vezes ele não é. O vírus, por exemplo, ele é visível, mas no microscópio, ele não é visível aos nossos olhos naturais. Você precisa de um equipamento especial para vê-lo. E quando você luta com uma coisa invisível, é muito complicado. Porque quando você vê com que você está lutando, é mais fácil de você acertar. E aí tem aquela coisa do gigante Golias, né? Quanto maior o gigante, mais fácil de você acertar ele, né? E quanto menor você se colocar, mais difícil dele te acertar também. É uma questão de física. Agora, o salmista Davi, que é um homem que tem muitos enfrentamentos, que tem muitas guerras, que tem inimigos naturais, que são outros reis, que são seus vizinhos, que querem fazer guerra com ele, ele também vive o mesmo drama que nós vivemos, também vive a mesma tensão. O inimigo de Davi é um pouquinho diferente do nosso hoje, porque o inimigo de Davi era bem conhecido, e os nossos inimigos, como eu disse, a gente não enxerga, a gente não vê, mas ele está aí, a gente não sabe quando ele entra, quando ele sai. Então a gente vive também a mesma tensão, a mesma luta. E aqui ele diz uma coisa muito importante: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O temor, ele é natural de quem anda no escuro. Eu acredito que a maioria das crianças, ou quem já foi criança, teve que em algum momento lidar com a escuridão, superar a escuridão. Eu lembro do meu filho, ele sempre quis que a gente deixasse uma lâmpada acesa para ele dormir. Ele não queria dormir sozinho no escuro, ele queria um pouquinho de luz, porque a escuridão é uma coisa que impõe medo. E nós estamos falando de um vírus que muitas vezes também nos põe na escuridão. Agora, o que o salmista está dizendo é que o Senhor é aquele que dissipa as trevas, que manda as trevas embora, que traz a luz onde nós estamos. E isso nos dá segurança para andar. Quando a gente anda na luz, a gente anda em segurança. Já tive a experiência de estar andando com o meu carro à noite numa estrada e um problema no alternador, descarregou a bateria
e tive que dirigir alguns quilômetros numa estrada de terra sem luz. É horrível. Mas quando você tem luz, é uma maravilha, porque você se sente seguro, não só para andar, mas até para colocar uma certa velocidade no teu carro, no teu veículo. Então, quando você anda na luz, você anda com segurança e você anda também com velocidade. Por isso que os que estão em Cristo, os que estão na luz, eles são mais velozes, eles são proativos. E você que está me ouvindo aí, meu irmão, você que anda na luz, por favor, não tenha medo de andar, porque a luz nos dá essa segurança. Ele diz: o Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de temer? Em outras palavras, quem é que tem a última palavra sobre a minha vida e a sua? Ele, é o Senhor. Não é? A hora que for a nossa hora, que a hora que Deus marcou, vai ser a hora que Deus marcou. Isso não nos dá o direito de tentar a Deus. O que é isso, pastor? De brincar com a vida. Não é? A vida é uma coisa que a gente recebeu de Deus, é um dom, e eu e você precisamos cuidar da vida, cuidar da saúde, em outras palavras, não nos arriscarmos. Uma estrada tem um limite de velocidade, o seu carro tem um limite de segurança. Tudo isso você precisa prever, você precisa observar. Não é? Onde você anda e com que tipo de carro você anda. Tem gente que abusa, e aí muita gente morre antes do tempo porque não cuidou, não zelou da vida. E aí a gente não pode colocar em Deus essa culpa, né? A gente não pode atribuir a Deus esse peso da nossa irresponsabilidade. Tem gente que usa droga, tem gente que fuma, tem gente que bebe álcool excessivamente. E aí isso vai trazendo uma série de problemas, de enfermidades que a curto prazo, nem a longo prazo, ele começa a ter uma série de limitações e uma série de problemas de saúde e ele pode perder a vida. Mas o que o salmista está dizendo é que é Deus quem tem a última palavra sobre a nossa vida. Então, quando você anda na presença de Deus, quando você faz o que você tem que fazer, a tua parte direitinho, você deve descansar. Você não tem que estar preocupado. Ah, mas tem uma epidemia. Não se preocupe com a epidemia. Faça a sua parte. Não é? E fica tranquilo. Deus sabe todas as coisas. Ninguém tem poder de precipitar isso. E é exatamente isso que ele aprendeu. Davi é um homem que lutou com tantas coisas, irmãos. Imagina, Davi lutou com Golias. E Golias não foi o maior dos seus inimigos. Golias, na realidade, foi o primeiro inimigo com que ele teve que lutar. Mas ele lutou com muitos, inclusive com seu próprio filho, Absalão, que se tornou um inimigo poderoso contra ele também. Davi teve que enfrentar isso em muitas situações. Ele esteve entre a vida e a morte, mas ele aprendeu que ninguém iria abreviar isso. E na hora da dificuldade, na hora que parecia não ter saída, Deus proveu uma saída, Deus abriu uma porta. É assim que Deus faz. Então, ele tinha tranquilidade, porque ele havia aprendido. O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Né? Então, é ele que está garantindo. O que é garantir? Você já viu o fiador? Né? O fiador o que é? O fiador é aquele que dá uma garantia. Você vai fazer um empréstimo e o banco fala, eu preciso de um fiador. O fiador é aquele que vai avalizar o teu empréstimo. O que ele está dizendo aqui é que Deus assume esse papel. Ele é o ser supremo que nos dá garantia de que a nossa vida está guardada para o tempo certo. Não é? Evidente que nenhum de nós aqui vai ficar para semente. A morte vamos ter que enfrentá-la, mas nós vamos enfrentá-la com
o poder da ressurreição. Porque os que estão em Cristo levam com ele o poder da ressurreição. Então nós não tememos a morte, mas vamos ter que enfrentá-la em algum momento. Agora ninguém vai precipitar isso, porque Deus está cuidando de tudo isso. E ele diz, quando os perversos, meus inimigos, avançam contra mim, né? Ele está falando da realidade dele. A nossa realidade não é essa. Aqui, nesse momento, nós não temos um exército inimigo aqui nos cercando. O que a gente tem é um nível de violência na cidade, que a gente tem que tomar cuidado. E a gente tem um vírus que está aí nesse momento provocando muitas coisas, mas não é só ele, não é só o corona, não é só o Covid-19. Nós temos muitos outros, nós temos a dengue também, né, que é outra doença, nós temos a pneumonia, nós temos a tuberculose, é muita coisa com que a gente luta. São muitos inimigos que nós temos, e nós temos inimigos espirituais também. Nós temos uma guerra espiritual que nós travamos, demônios, principados, potestades, eles também estão à nossa volta. Irmãos, se Deus não nos guardar, nós vamos ficar assim, fulminados, né? Mas o que o salmista descobriu e o que a gente sabe é que ele está aqui, ele está cuidando, né? Ele fala, os inimigos me cercam, eles querem me dilacerar, mas é eles que vão tropeçar e cair. Porque querer destruir é uma coisa, querer pisar é uma coisa, querer destroçar é uma coisa, agora poder fazer isso é outra. Vocês acham que se o diabo pudesse, ele já não teria pego você, meu irmão que está aí me ouvindo, que é um crente fiel, ele já não teria arrebentado com você? Claro. Irmão, se o diabo pudesse, ele teria acabado já com a tua vida, com a tua família, com teus filhos. Mas ele não pode. Ele não pode porque Deus está cuidando de você. E quando você tiver certeza disso, porque o Salmo é para isso. A palavra de Deus é para isso, é para gerar convicção no teu coração. Quando você tiver certeza disso, quando você tiver convicção disso, você vai ter paz. Nada mais vai te incomodar. Você vai se adaptar às novas realidades, mas você vai ter absoluta paz. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ele está dizendo assim, eu me nego a permitir que esse estado de ânimo que está à nossa volta, não é? que essa opressão maligna decorrente do vírus Corona-19, por exemplo, né, o Covid-19, que essa pressão tire a minha paz. É isso que ele está falando aqui. Eu não vou aceitar isso. Olha, o meu ser não se entregará ao temor, ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Então eu me nego a aceitar isso. Eu me nego a viver nesse estado de pânico. E, irmãos, isso está consumindo a fé de muitas pessoas. Muitas pessoas estão em pânico, estão desesperadas, estão com medo. E eu quero que você entenda o seguinte, que cuidado é importante, mas pânico é doença. Então não permita que a tua alma te leve ao pânico. Confia nele. É isso que o salmista está nos ensinando. Está querendo que eu e você aprenda hoje aqui. E ele diz assim, um anseio eu manifestei, uma coisa eu quero. É isso, veja só que a palavra anseio aqui, ó, ela aparece em duas dimensões, né? A palavra anseio, ela pode vir de ansiedade, né? Ela é derivada disso, a raiz de anseio é ansiedade. Então o que o salmista diz? Eu não vou ficar ansioso com o estado de ânimo que as pessoas estão.
Eu não vou ficar ansioso com a guerra, eu não vou ficar ansioso com os inimigos que me cercam, eu não vou ficar ansioso com o coronavírus ou o Covid-19. Mas tem uma coisa que eu anseio, só uma. E ele declara aqui: anseio uma coisa e manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha que lindo. Está vendo a diferença, né? O contraste? Eu não vou ficar ansioso por aquilo que quer me destruir, mas eu tenho uma ansiedade. E eu vou buscar isso, que é poder habitar na presença de Deus, é desfrutar dessa presença todo dia e buscar em Deus a orientação para mim viver esse tempo. Então eu queria que isso ficasse no teu coração hoje. Irmãos, já se fala aí numa nova onda, né? Sempre virão novas ondas, acredite, né? O mundo é como o mar. Sempre tem onda, sempre tem uma onda nova. O Covid, já foram outras coisas. Quando eu era criança foi a meningite, a meningocócica, que foi terrível. Depois veio todas essas outras doenças. Já tivemos outras coisas no passado, virão outras coisas no futuro. São ondas que vêm, e nós estamos preparados para isso, porque o nosso anseio, que nos causa ansiedade, não é o que está nos cercando. O que nos causa anseio, desejo, é poder buscar a presença de Deus e ficar na presença dele todo o tempo e ali encontrar orientação para a nossa vida. É isso que o salmista aprendeu, é isso que eu queria que você aprendesse junto comigo. Um beijo no coração e a gente continua no próximo encontro nosso. Amém? Te espero lá.